Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Eu vou passar para vocês uma visão rápida aqui sobre os exercícios, né? Só para a gente conseguir fazer todos. A princípio eu pedi só o 13, o 14 e o 15 para hoje, então o 13 a gente já corrigiu, né? O segredo dele é você pensar no triângulo equilátero como um triângulo que tem os três lados iguais. Então se os três lados são iguais, vocês vão pegar aqui o 24 e dividir por 3, né? Porque o triângulo tem três lados. Então cada lado do triângulo vai valer 8, porque 3 vezes 8 dá 24, tá bom? Perímetro é a soma de todos os lados, tá bom? E aí vocês vão saber a medida do lado dele, a medida da altura através da fórmula e a área, né? A área base vezes a altura dividido por 2. E vocês vão achar a altura dele, multiplicar pela base que vai ser 8. Aqui ele está pedindo a diagonal, né? Ele está falando que a diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e um de seus lados mede 8. Determine a medida do outro lado desse retângulo. O grande segredo que eu passo sempre para vocês é analisar como triângulos pitagóricos, não é isso? Então, o 10 se eu dividir por 2 vai dar 5. O 8 se eu dividir por 2 vai dar 4. Existe algum triângulo pitagórico que tem lados 5 e 4, hipotenusa 5 e um cateto igual a 4? Se existe, o outro lado é quanto, né? Se os triângulos pitagóricos eles falam que, por exemplo, se eu tenho a hipotenusa igual a x, um cateto igual a y, o outro cateto tem que ser igual a z. Então não muda. Então se aqui é 10, aqui é 8, o outro lado aqui só pode ser 6. Por quê? Se eu dividir 10 por 2, deu 5. Se eu dividir 8 por 2, deu 4. Então eu tenho o triângulo pitagórico 5, 4, falta o que? O 3. Então vou pegar o 3 e multiplicar por 2, que vai dar 6. Então a medida do outro lado dele, provavelmente, vai ser 6, tá bom? Lembrando que 10 é diagonal, então tem um quadrado. Deixa eu fazer um desenho para vocês rapidinho, porque essa eu não corrigi. Então, só passando uma correção rápida para vocês, seria assim. Podia até aproveitar aquele desenho ali de cima. Ele está falando que a diagonal mede 10. Se a diagonal mede 10 e um lado mede 8, esse lado aqui, pessoal, só pode medir 6, tá? Por quê, professor? Como é que você tem tanta certeza? Por causa dos triângulos pitagóricos. Eu tenho o triângulo pitagórico mais conhecido como 3, 4 e 5. Ou seja, se eu tiver um lado do triângulo retângulo igual a 3 e um outro lado igual a 4, a minha hipotenusa vai valer 5, tá bom? Se eu tiver uma hipotenusa igual a 5 e um cateto igual a 3, o outro cateto vai valer 4, tá certo? Então, se aqui é 10, repara que eu só estou multiplicando por 2. O lado que era 5, que é a hipotenusa, virou 10, ou seja, multipliquei por 2. O lado que era 4 virou 8, só multipliquei por 2. E o lado que era 3 virou 6, porque eu multipliquei por 2. Então, a medida do outro lado desse retângulo vai ser 6. O perímetro desse retângulo vai ser 6 mais 6, 8 mais 8. Por quê? Porque nos paralelogramos, os lados opostos são o quê? Iguais, eles têm as mesmas medidas, tá bom? Por que isso, professor? Porque senão eles não ficam paralelos, tá bom? Então, como ele diz aqui que é um retângulo e um retângulo é um paralelogramo, ele tem dois pares de lados paralelos, então eu posso dizer que o meu perímetro vai ser 6 mais 6. 8 mais 8, 16. Então, o perímetro tem que dar 28. Tá certo? 6 mais 2, 8. 1 mais 1, 2. Tá bom? A área desse retângulo. Bom, ele quer a área do retângulo, não quer do triângulo. Então, é 6 vezes 8, 48. Tá bom? 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 8 dá 40, mais 1 vezes 8, 48.
Isso aqui foi. Nessa daqui, ó, não vou corrigir agora para vocês não terminarem todos os exercícios de uma vez rápido assim, né? Logo cedo que eu já vou liberar esse vídeo para vocês. Determine a medida da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo. Então, paralelepípedo a gente desenha assim. Tá bom? Eu posso fazer aqui no meio aqui. Vou explicar. Tá bom? Aí, ó, vou emendando as pontinhas dele. Aqui eu vou fazer assim, pontilhado. Certo? Então eu tenho aqui um paralelepípedo reto retângulo, cujas arestas medem 6, 8 e 5 raiz de 5. Então eu tenho 6, 8, vou botar aqui, ó, 5 raiz de 5. Não importa, tá? Vocês escolham aí os lados. Então ele quer saber a diagonal. A diagonal do paralelepípedo, vocês vão ter que fazer a raiz quadrada de alguma coisa aí. Aí eu não sei se é, vocês vão ter que olhar na revisão de vocês. Não sei se é colocar cada lado dele aqui e somar, né? Por exemplo, 6 mais 5 raiz de 5 mais 8 aqui dentro. Ou se é o quadrado de cada um desses, né? Que seria 6 ao quadrado, mais 5 raiz de 5 ao quadrado, né? Botarei entre parênteses e ao quadrado, e o 8 ao quadrado, certo? Então, vamos ver como é que vocês fazem, como é que vocês desenvolvem aí. Vou dar uma passada rápida agora. Quem só vai fazer os exercícios da aula de hoje pode terminar aqui, tá, o vídeo. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Mas eu vou seguir com o vídeo porque eu gostaria muito que vocês fossem treinando sobre o triângulo retângulo. Então esses exercícios aqui são bem ricos, tá? Alguns deles vão ser mais difíceis, mas é bom que vocês exercitam, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar a mãozinha. Então, nesse daqui, ó, ele fala: determine a medida da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo. Não, esse eu já passei para vocês. Esse é o 16. Quanto mede a diagonal de um cubo cujas arestas medem 4 raiz de 3 centímetros? Então vocês vão dar uma olhada na revisão de vocês. Acredito que não vão ter muita dificuldade. Essa 17 eu já corrigi porque eu achei uma questão um pouquinho mais complicada, tá bom? Então eu tive que corrigir ela. Essa 18 aqui. Se a diferença entre a medida da altura de dois triângulos equiláteros é 5 raiz de 3, qual é a diferença entre as medidas dos seus lados? Então, não tem muita dificuldade também, tá? O que você tem que identificar? A diferença. Então ele fala assim: se a diferença entre a medida da altura de dois triângulos equiláteros é 5 raiz de 5, qual é a diferença entre as medidas dos seus lados? Então, não tem nem o que falar muito aqui não, porque senão eu vou acabar dando a resposta para vocês. É uma questão mais de interpretação mesmo. Na 19 ele fala: considere o cubo representado a seguir, determine a soma das arestas de todas as suas faces. Bom, soma das arestas, tá? De todas as suas faces. Então ele quer a soma de todos os lados, certo? Ó, tem um cubo, determine a soma das áreas de todas as suas faces. Então aqui, ó. Não, na verdade é a área mesmo das faces. Então o que você faz? Cubo, pessoal, vocês têm que entender aqui que o lado é igual, né? Então ele possui os 4 lados iguais, ele é um cubo. Quando você pega esse quadradinho aqui, esse lado é igual a esse. Então vai ficar diagonal, você vai ter que fazer uma relação. A área do cubo é L ao quadrado. E a diagonal do cubo, o que é? Tá? Então vai ser tranquilo, acho que vocês não vão ter muita dificuldade também. A questão principal aqui é não esquecer de multiplicar por 6, tá? Por quê, professor? O cubo ele tem, ó, 6 faces, tá certo? Tem, deixa eu marcar aqui com o lápis. Ele tem uma aqui embaixo, uma aqui do lado, 2, tem uma lá no fundo, 3. Tem essa aqui de cima,
4. Tem essa aqui dos fundos, ó, 5. E tem a lá do fundão. Então, não, do fundão já contei, né? Tem a da frente, então. Tá? Então, tem aqui a de baixo, a do lado, a do fundão, a do outro lado, a de cima e essa da frente. Então vocês vão ter que multiplicar por 6. O que vocês acharem nessa primeira aqui, ó, nessa primeira área, ele quer a soma das áreas de todas as faces. São 6 faces, então você acha a primeira e multiplica por 6. Na figura, ED igual a DC. Então, ED, cadê o E? Tá aqui. ED igual a DC. F é o ponto médio AD. Então F está no meio. AB, CD. Então F está bem no meio aqui desse retângulo. Determine o valor de Y. O valor de Y aqui, como é que vocês vão achar? Se ele está no meio, vocês podem ter uma outra interpretaçãozinha aí. Então, vamos ver como é que vocês fazem aí. O perímetro da figura toda é um pouco mais complicado, que vocês vão ter que achar primeiro esse ladinho aqui. Achando esse, pessoal, como ele está no meio, vocês vão achar a altura, vai ser bem tranquilo. É uma questão cansativa, tá? A área do triângulo e a área da figura toda. Então, acredito que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade aqui sim, mas depois eu posso colocar a correção para vocês. Essas aqui que vocês vão se prender um pouquinho mais, não fica batendo muito nela não, você já pula para outra, tá? Aqui a gente tem mais questões, ó, deixa eu ver aqui. Dá uma passada rápida aqui. Na 2, em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 13 e a sua projeção ortogonal sobre a hipotenusa mede 5. Então, você vai fazer um triângulo retângulo. Um dos catetos mede 13. Provavelmente um triângulo pitagórico. Sua projeção ortogonal sobre a hipotenusa. Então, a projeção dele aqui, ó, mede 5. Essa projeção aqui, essa sombra dele na hipotenusa mede 5. Qual a medida da altura? Tranquilo, né? Por que tranquilo? Porque tem a fórmula lá do cateto ao quadrado é igual a sombra vezes a hipotenusa. Aí você acha a hipotenusa tranquilo. Com a hipotenusa você acha a altura, certo? Com outras relações. Na 3 aqui, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 15 centímetros e um de seus catetos mede 12. Quanto mede as projeções? Tranquilo também. Esse é até mais fácil porque você vai achar, você vai fazer assim, ó, o triângulo, a hipotenusa mede 12, um dos catetos mede 12, não, a hipotenusa mede 15, a hipotenusa mede 15, um dos catetos mede 12, então dá para calcular aqui a projeção pela mesma fórmula, tá? Então você vai achar essa projeção aqui botando cateto ao quadrado vezes essa projeção vezes a hipotenusa. Aí você achou a projeção, você vai só diminuir do 15. Por quê? A soma dessa projeção com essa outra projeção do outro cateto tem que dar 15. Então você consegue achar tranquilo aí as projeções, né? Quanto medem as projeções. Na 4, então aqui, ó, vai ser relações métricas. Uma escada de 25 estava apoiada em uma parede. O pé dela estava distante 7 decímetros da parede. A escada... Ah, tá, entendi.
como se fosse uma escada de madeira, pessoal. Ó, tem uma escada de madeira aqui, 25 decímetros. Aí ela estava distante aqui, ó, da parede, né, para o pintor subir, 7 decímetros. Em dado momento, o pé da escada escorregou 8. Então 7 mais 8 dá 15. Calcule quantos centímetros a extremidade da escada que estava encostada na parede desceu. Ele quer saber isso aqui, ó. Deixa eu só ajudar vocês a interpretar. Ela estava nessa altura, então vocês vão ter que calcular isso aqui, tá? 25, 7. Parece um triângulo pitagórico, né? A gente tem um triângulo pitagórico 25 e 7. Aqui já dá para saber até qual é o valor. Então vocês vão pegar o valor que achar aqui, vamos dizer que seja 24, mas o 24 é até aqui em cima, tá bom? Aí agora vocês vão fazer esse daqui, que também parece um pitagórico. Se eu dividir por 5 aqui, vai dar 5. Se eu dividir por 5 aqui, vai dar quanto? 3. Então aqui provavelmente vai ser 4. E aí eu vou multiplicar por 5 que vai dar 20. Então vocês vão ver aí que da altura que tinha para a altura que ficou, quantos centímetros ela escorregou, né? Se é 4, se é 3, se é 5, tá bom? Então quantos decímetros a extremidade da escada que estava encostada escorregou, né? Desceu para cá. Então aqui é Teorema de Pitágoras. Vou botar um T aqui. Teorema de Pitágoras, relações métricas e relações métricas. Calcule o perímetro do triângulo MNO representado a seguir. Isso aqui parece relações métricas, né? Dá para fazer por Pitágoras. Você tem a hipotenusa, você tem um cateto. Se eu dividir por 3, dá 10, dá 6. Parece um pitagórico também, né? Eu posso dividir por 6 também. Se eu dividir por 6, eu vou ter 5 e eu vou ter 3. 5, 3. Aqui deve ser 4. Aí você vai fazer 4 vezes 6. Vai achar essa medida, tá bom? E aí, ó, só achar o restante. Quem quiser fazer só, deixa eu ver aqui, só por relações métricas também dá, tá bom? Porque você tem um cateto e a projeção do cateto, tá? No triângulo NMO. Quem quiser praticar aqui as relações métricas no triângulo retângulo é tranquilo. Eu tenho NMO, então eu pego aqui, ó, faço uma relação métrica para achar essa altura, né? Cateto ao quadrado. Dá para achar a hipotenusa. Ah, melhor ainda. Pelas relações métricas você acha aqui, ó, o total. E se quiser, você já aplica o teorema aqui no grandão e já acha o perímetro, tá? Como assim? Você pode fazer cateto ao quadrado, 30 ao quadrado, igual a 18 vezes a hipotenusa. Não temos a hipotenusa desse triângulo grandão, que é esse lado de N até O. Então você vai achar essa hipotenusa. Achou ela, você consegue achar esse outro ladinho aqui. Como? Você vai fazer esse lado todo ao quadrado, que você acabou de achar, a hipotenusa, e aí você aplica o teorema de Pitágoras. Esse lado todo ao quadrado igual a esse 30 ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Aí você achando esse lado ao quadrado, aplicando o teorema, só você somar todos eles, você vai ter o perímetro do triângulo MNO, tá bom? Então tem várias formas de resolver aqui. Professor, eu vi que dá para fazer só com relações métricas também. Por quê? Porque você pode achar essa parte aqui, né? A hipotenusa inteira, e depois você aplicar o teorema aqui, as relações métricas, para achar esse cateto, certo? Aí vocês podem ficar brincando de achar a altura, de achar os catetos, as projeções ortogonais, e é bem tranquilo. Vamos para 6 aqui. Todas as medidas indicadas na figura a seguir estão corretas. Como alguns colegas, expliquem por que as relações métricas vistas nesse capítulo não são válidas para o triângulo ABC.
Ah, legal, pessoal. Legal. Vocês têm que explicar o porquê que as relações métricas não são válidas. Por que não são válidas aqui? Presta bem atenção no triângulo ACB. Relações métricas aonde? Né? Onde que a gente aplica as relações métricas? Muito legal isso aqui. Tá? Então, as relações métricas a gente aplica no triângulo. Então toma cuidado aqui. Tá? Repara que o triângulo ABC é uma coisinha um pouco diferente aí. Aqui a gente tem um triângulozão retângulo. Aqui tem outro triângulo retângulo. Aqui tem outro triângulo retângulo. Então tudo ficou legal, por quê? Porque o triângulo NMO é retângulo. Tá aqui. Agora presta bem atenção no triângulo ABC, tá certo? A número 7 a gente já fez. Uma questão muito legal, né? Lembrando pra gente não tomar cuidado ao colocar um cubo aqui e achar que vai virar um cubão. Para virar um cubão a gente teria que pegar esses, completar aqui com 4 cubos e botar mais 4 cubos atrás, né? Aí ficaria 8, 8 e 8. Se a gente botar só um cubinho aqui, fica 8 de altura, 8 de largura e 4 de profundidade. Na número 8 ele fala assim: Roberto aumentou em 2 metros cada lado do seu quintal, de formato quadrado, de modo que ele permaneceu com a mesma forma. Isso provocou um aumento de 16 metros quadrados na área do quintal. Qual era a medida original da diagonal do quintal? Então aqui é legal porque ele está dando o aumento e ele quer saber quanto vale a diagonal original do quintal. Tá? Uma questão bem trabalhada. Na número 9 aqui, calcule o aumento da medida da altura de um triângulo equilátero quando a medida de um de seus lados for aumentada em 6 metros. Praticamente a mesma questão, só que aqui é um triângulo. Tá? Então triângulo equilátero, 3 lados iguais, e aqui quadrado, né? Então bem tranquilo. As projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa medem 3 cm e 9. Qual a medida do cateto menor? Tranquilo, né? Que a gente vai trabalhar relações métricas também. Na número 11, calcule a área de um hexágono regular, cujo lado mede 8 cm. Isso aqui é tranquilo. Tá? Eu tenho hexágono regular. Lembra da figura do hexágono? A gente vai ter o que? 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hexágono regular, ele tem todos os lados iguais. Então, se você reparar, você vai ter um monte de triângulo aqui. Tá? Só que eu não vou desenhar, senão vai atrapalhar vocês. Mas todos os triângulos possuem uma propriedade. Então, vocês têm que identificar isso. Lembra da questão do cubo aqui, ó? Tá até aqui do lado? Essa questão é bem parecida com ela, só que a gente está lidando com triângulos. Tá? Então, quando você fizer ou ver o desenho do hexágono, você vai reparar um monte de triângulo ali dentro. E cada triângulo tem uma propriedade. Quer dizer, todos os triângulos ali dentro vão ter uma coisa bem parecida. Se você reparar que é igual, você vai facilitar muito sua conta. Determine x em cada caso. Aqui a gente tem... Bom, tranquilo. A gente tem, ó, achar o x aqui, você pode usar 10 ao quadrado com 8 e achar a hipotenusa, né? Você na verdade vai achar aqui, ó, a sombra, a projeção ortogonal desse cateto. Ou você pode fazer de uma outra forma aí. Você pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras também, achar essa partezinha. A hipotenusa 10, mesma coisa que 5. Esse cateto aqui 4. E esse daqui deve ser 3. Então 3 vezes 2, 6. Aqui você faz praticamente a mesma coisa. Você pode aplicar a fórmula da cateto ao quadrado igual cateto ao quadrado aqui vai ficar meio embolado. Você pode usar a da altura. Tá bom? A gente
gente tem, ó, esse cateto vezes altura. Você pode também trabalhar com a sombra desse cateto aqui, certo? E nessa daqui a gente já fez uma bem parecida. Você faz uma linha, você vai andar 7 centímetros para cá, então aqui não vai ser 16, vai ser 16 menos 7. Então esse aqui fica valendo 9. Tá, dá para dividir por 3, vai dar 3, dá para dividir por 3, vai dar quanto? 5. Então eu tenho o triângulo 5, 3, aqui deve ser 4, 3 vezes 4, 12, então aqui deve valer 12, tá certo? Aí vocês vão achar a área do triângulo, lembrando que a área do triângulo é a mesma coisa que a área do quadrado, ó, só que você vai dividir por 2, porque aqui no quadrado eu tenho 2 triângulos, mas eu só quero achar essa área de um triângulo. Então aqui vai ser base vezes altura, ou seja, 7 vezes 12, e aqui você vai fazer 9 vezes 12 dividido por 2, tá bom? Então pessoal, não desanima não, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!